E agora para você aqui em Os Pingos nos Is, uma entrevista. Vamos conversar sobre os vários temas ligados à pandemia com o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro Ribeiro, que está conosco aqui. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela presença aqui no programa. Uma boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os presentes. Um prazer imenso estar aqui no Pingo nos Is. Obrigado. Presidente, para começarmos, queria pedir o posicionamento do senhor, uma análise sobre um tema que ainda vem repercutindo bastante, que é aquela iniciativa do presidente Jair Bolsonaro, que pediu um estudo ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, para que pessoas que já estejam vacinadas contra a Covid-19 ou que já foram infectadas pelo coronavírus não sejam mais obrigadas a usar máscaras. Qual a posição do Conselho? Na avaliação do senhor, já é possível decretar essa não obrigatoriedade para esses grupos? Não, na avaliação do Conselho não é possível decretar o não uso de máscaras no Brasil, porque os nossos dados epidemiológicos eles não apontam nessa direção. Vitor. O Conselho Federal de Medicina ele defende medidas já públicas de longa data, em que nós defendemos o distanciamento social, o uso de máscaras, não aglomeração, higiene das mãos, enfim, medidas restritivas. E o uso de máscara está entre as medidas que nós defendemos do Conselho Federal de Medicina. Existem estudos que apontam também, como sempre, né, em relação a essa doença, existem estudos hoje que apontam que a máscara não seria tão efetiva. Existem muitos mais estudos que apontam a efetividade da máscara. Os Estados Unidos já tirou o uso da máscara como uma medida obrigatória, mas os dados epidemiológicos sanitários dos Estados Unidos, nesse momento, são muito diferentes dos dados que nós temos no Brasil. Eu acho que nem a população brasileira está, nesse momento, pronta para que se dê uma ordem como se retirar o uso da máscara. Ela faz parte hoje de todas as campanhas, tanto do governo quanto do Conselho Federal de Medicina. Nós temos campanha nas ruas em defesa da vacina, em defesa dessas medidas, e o uso de máscara, no momento, os dados epidemiológicos do Brasil, eles não permitem, eles trariam muita insegurança para a população, eles não nos permitem, nesse momento, nós retirarmos o uso da máscara. Agora, o fato de, como colocou o ministro Queiroga, se fazer um estudo, o estudo sempre ele é bem-vindo. E certamente no futuro, quando nós tivermos uma posição mais favorável, essa medida possa vir a ser tomada, mas com toda a segurança, quando as nossas taxas de transmissão estiverem mais baixas e o nosso número de mortes também, a nossa média de mortes estiverem mais baixas. Quando nós tivermos um controle maior da pandemia aqui no Brasil. No momento, realmente, o CFM pensa que não há nem ambiente para isso. Ana Paula Henkel, sua pergunta, Ana. Boa noite, doutor Mauro. Prazer tê-lo aqui. Doutor Mauro, eu queria perguntar para o senhor em relação ao que nós vimos semana passada passar aí por unanimidade no Senado. Muito preocupante essa medida que é o tal do passaporte sanitário, o passaporte da vacina, onde obviamente haverá uma segregação, né? Algumas pessoas que não queiram tomar a vacina, vão entrar aí numa subdivisão na sociedade, mas também existem, né, aquelas pessoas que não podem tomar a vacina ou pessoas que já passaram pela Covid. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha desse passaporte sanitário, se o senhor acha que é necessário que isso aconteça, se o senhor acha que é necessário obrigar todo cidadão a tomar uma vacina, que por mais que seja mais uma ferramenta aí no combate a essa pandemia, dessa maneira ela cerce, né, ela enforca aí algumas liberdades individuais. Eu queria saber o que o senhor acha desse passaporte. Ana, a posição do CFM em relação à vacina, ela também é pública já, quando houve essa disputa de opiniões em relação à obrigatoriedade ou não da vacina, e a nossa posição é pública. Nós defendemos a não obrigatoriedade da vacina. As pessoas têm que ter liberdade de escolher aquilo que é mais apropriado, de acordo com aquilo que acreditam, em relação à sua saúde. Então, essa posição do Conselho Federal de Medicina ela é pública e ela não muda em função dessa decisão do Senado Federal. Cabe a nós, entidades como o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, principalmente o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, as secretarias municipais de saúde, conversemos a população a que faça, a que se vacine. Porque a vacina, no momento, com todas as dúvidas que nós temos,
É a única medida de prevenção que existe sobre essa doença maldita. Então, agora, a obrigatoriedade, direta ou indireta, não é bem vista pelo Conselho Federal de Medicina. Nós temos que convencer a população da necessidade de ser vacinada. Agora, a liberdade individual, ela deve ser preservada. Nós não podemos esquecer que a vacina, ela é diferente a vacina, porque você tem uma pessoa sã, sem doença, e que você vai inocular nela alguma coisa. Então, quer dizer, ela tem que ter o direito à negativa de não se vacinar. Embora o Conselho Federal de Medicina, eu queria deixar muito claro, Ana, que nós somos totalmente favoráveis à vacina, com todos os questionamentos que existem, porque, na realidade, é a única forma de prevenção dessa doença. Augusto Nunes. Doutor Mauro, boa noite. Eu queria saber o seguinte: se um grupo de pessoas imunizadas já tomaram as 2 doses da vacina, esse grupo de pessoas, se reunir, todos precisam usar máscara também, não? É possível a transmissão? Augusto, eu tenho dito que assim, essa doença tem 1 ano e meio de idade. E tem pessoas que buscam todas as explicações possíveis na ciência. Só que, na realidade, nós temos uma série de questionamentos. Então, às vezes, eu fico vendo alguns médicos, algumas entidades médicas, alguns jornalistas, políticos, que não têm nenhuma dúvida em relação a essa doença. E aqui no Conselho Federal de Medicina, Augusto, nós temos profissionais do mais alto gabarito, contratados por nós, especialistas em fazer análise de todos os tipos de trabalho, que fazem uma varredura de tudo que acontece no mundo em relação à Covid, para que nós possamos tomar as nossas deliberações, as competências legais que nós temos, que não é uma coisa menor, né? Nós somos os responsáveis pela supervisão, pela fiscalização e pela normatização da medicina no Brasil. Então, assim, e nós temos todas as dúvidas do mundo, e quando eu coloco isso de uma forma muito clara, muito transparente, que quem me conhece sabe que essa é a forma que eu converso, até para não ter mal entendido na minha fala, parte da imprensa nos massacra, e parte de algumas subcelebridades também, como eu chamo, né, da Covid, pessoas que surgiram, que respondem absolutamente tudo, não tem dúvida sobre absolutamente nada. E quando o Conselho Federal de Medicina, que é a maior entidade médica do Brasil, que tem responsabilidades legais, que é a entidade que congrega todos os médicos brasileiros, que nós não opinamos, Augusto, nem nós recomendamos. O que nós fazemos aqui no Conselho Federal de Medicina é determinarmos para o médico aquilo que ele quer fazer. Então, nós temos muitas dúvidas em relação às vacinas. Essa sua dúvida, ela também era a nossa dúvida aqui no PFM. Então, recentemente, nós convidamos aqui o Dr. Renato Kifuri, que é um grande imunologista, tem aparecido na mídia, uma pessoa muito, muito séria. E ele nos explicou os diferentes tipos de vacinas que existem. Então, no caso a maior parte dessas vacinas da Covid, elas não são vacinas esterilizantes. Então, as pessoas, elas podem se contaminar e elas podem transmitir a doença. Ao contrário de outras vacinas que são esterilizantes, ou seja, a pessoa que está vacinada, ela não vai adquirir a doença, ela não vai se infectar, ela não vai transmitir. No caso das vacinas da corona contra o Covid, elas não são esterilizantes. Então, a pessoa pode se contaminar e pode transmitir, segundo os especialistas e segundo os trabalhos. Agora, a vacina, ela previne que a pessoa avance para as fases mais graves da doença e diminui também a mortalidade, o número de pacientes críticos, que se não tivessem vacinados, evoluiria para essas fases mais graves da doença. Então, essa é a minha explicação, Augusto. Então, teoricamente, mesmo pessoas vacinadas, por essa possibilidade de se contaminarem, elas deveriam, teoricamente, Augusto, porque tudo é teórico, elas deveriam usar máscara e, principalmente, Augusto, manter o distanciamento social e não aglomeração em lugares fechados. Me parece que a não aglomeração em lugares fechados é o X da transmissibilidade. Então, quando se fala em lockdown no Brasil e com os metrôs e os ônibus liberados, quer dizer, nós não conseguimos entender esse tipo de atitude aqui no Conselho Federal de Medicina. Para nós
é muito difícil o entendimento nesse sentido. Estamos ouvindo aqui em Os Pingos nos Is o presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro Ribeiro. Quem lhe faz a próxima pergunta, doutor, é José Maria Trindade. Zé. Salve, doutor. Ô, doutor Mauro, quando o senhor fala na obrigatoriedade da vacina, direta e indireta, o senhor expressa muito bem, porque esta obrigatoriedade indireta também vamos dizer assim, eu não gosto dessa ideia, né? De que tá bem, você não precisa vacinar, mas se você não vacinar, você não pode viajar, não pode se matricular num curso, não pode não sei o quê, quer dizer, isso é uma obrigatoriedade indireta que o senhor já expressou aí ser contra, apesar de, como eu acredito em vacina e acho que é a única saída. Mas a minha pergunta é o porquê essa doença, eu acompanhei todo esse processo desde o início e entendi isso que o senhor está falando assim perfeitamente. Ela surpreendeu e vai surpreender. Qual é a diferença desse vírus que ele é tão surpreendente e tão desconhecido assim? Zé, eu fico feliz pela sua pergunta. Eu vou pedir um minutinho para poder explicar. Nós estamos passando um momento no Brasil que é um momento muito triste, por todas as razões do mundo. Primeiro que nós temos uma doença que é a maior catástrofe sanitária que nós enfrentamos no mundo, né, nos últimos 110 anos, mais ou menos. E aqui no Brasil, certamente, em 1.500 anos de existência, é a maior catástrofe sanitária que nós enfrentamos. Então, ela é uma virose diferente, que é altamente transmissível, e é uma doença que ela mata. Ela mata, provavelmente, daqui a alguns anos nós vamos saber os números reais, mas ela tem um índice de mortalidade geral, muito provavelmente abaixo de 1%. Só que ela contamina tanto, ela é tão transmissível, que os números absolutos de mortes, eles são inaceitáveis. Então, nós estamos nos aproximando aqui, no Brasil, de 500 mil de mortos. Agora, o que atrapalha muito essa discussão, Zé, é o ambiente que se criou no Brasil de que existem culpados para as mortes. Então, as pessoas acusam o presidente da República, acusam os ministros da saúde que passaram pelo ministério, né, de genocida, como grande responsável. O presidente da República, os ministros, não são responsáveis por morte nenhuma. Assim como o governador João Dória, eu vou fazer um paralelo aqui da politização que se transformou em torno das eleições do ano que vem, lá no início, né, dessa pandemia. Assim como o governador João Dória, os secretários de saúde, o prefeito Bruno Covas, o atual prefeito de São Paulo, os secretários, eles também não são responsáveis pelas mortes que estão acontecendo em São Paulo. Então, assim, nós vemos uma grande contradição e as pessoas não se atentam para isso, porque, infelizmente, no Brasil hoje, o que importa são as narrativas. As narrativas hoje, elas se impõem aos fatos e à verdade. E, infelizmente, é inacreditável isso, mas é o momento que nós estamos passando. Então, por exemplo, todos acusam, grande parte das pessoas acusa o governo federal de não se guiar pela ciência. E elogia o governo de São Paulo, por exemplo, aqui não tem nenhuma colocação política na minha fala, pelo amor de Deus, é que São Paulo é o estado mais avançado do Brasil, São Paulo é o estado que tem a medicina mais avançada do Brasil. O governador João Dória, ele foi felicíssimo quando ele escolheu as pessoas para fazer aquele comitê de contingência da Covid, acho que é esse o nome, né? São pessoas top da medicina brasileira que orientam o governador em tudo. E quando nós vamos analisar os números, São Paulo tem um número maior de mortes por milhão de habitantes do que o Brasil no geral. Então, você tem Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo entre os principais estados onde mais se morre gente no Brasil. E quem vai se questionar as pessoas que estão à frente desse enfrentamento da Covid em São Paulo? Eu não estou falando contra o governador João Dória, eu estou elogiando o governador João Dória. Eu só estou dizendo que nós não temos que brigar entre nós para procurarmos culpados pelas mortes. O nosso inimigo é esse inimigo horroroso, terrível, poderosíssimo que nós temos, que é o vírus. É o vírus que mata. Mas o vírus mata no Brasil, o vírus mata na Alemanha, ele mata nos Estados Unidos, ele mata na Europa, ele mata no mundo. O mundo parou em função dessa doença. E nós ficamos aqui com narrativas políticas dos dois lados, procurando culpados. Quando, na realidade, nesse momento, nós temos um drama passando no Brasil. A saúde no Brasil, ela está paralisada, Zé. Hoje nós temos pacientes oncológicos que não têm acesso ao sistema de saúde.
A oncologia, nós fazemos o estadiamento desses pacientes, ou seja, o paciente é diagnosticado com câncer, você vê qual a fase do câncer que ele está. Hoje, esses pacientes, eles não estão tendo acesso ao tratamento, quer seja tratamento cirúrgico, quer seja tratamento com radioterapia, com quimioterapia ou tratamento combinado, e esses pacientes, eles estão avançando na sua doença, piorando a sua mortalidade. Nós temos hoje os pacientes com doença mental no Brasil, que houve uma explosão de doença mental no Brasil, inclusive em relação à própria pandemia, inclusive em relação à própria restrição que tem havido numa série de cidades, e esses pacientes simplesmente eles não têm acesso ao sistema de saúde, nem no aspecto eletivo, nem no sistema de urgência e emergência. O nosso sistema de vacinação no Brasil das outras doenças ele também está comprometido. Então, hoje, ao invés de nós ficarmos discutindo essa coisa de tratamento precoce, procurando culpados, acusando uns aos outros, nós temos que estar todos juntos, como a maior parte dos países do mundo estão fazendo, no sentido de procurarmos minimizar o drama sanitário que nós estamos passando nesse momento. E eu falo isso, e até me emociono um pouco, vocês me desculpem, porque todo mundo dá opinião sobre tudo. Então, a gente vê subcelebridades da Covid aparecendo nas televisões, com acesso em jornais, televisões, pessoas que nem médicos são, falando sobre medidas de lockdown, tratamento medicamentoso, que eu, como médico, como presidente da maior instituição médica do Brasil, eu não ouso fazer, porque eu não tenho conhecimento para isso. E as pessoas não têm dúvida nenhuma. Eu vejo jornalistas dando opiniões definitivas em relação a tudo, né? Quando, na realidade, isso é um atraso muito grande que traz um mal imenso para a população brasileira. Esse era o momento de nós... Agora, o médico, os enfermeiros, os profissionais de enfermagem que estão lá na frente tratando, nós já curamos 17 milhões de pessoas nesse país. E ninguém enaltece isso. E quando eu falo em curar 17 milhões de pessoas no Brasil, eu não estou minimizando a morte de 500 mil de pessoas, que é uma catástrofe, sob todos os sentidos. Eu só estou dizendo que isso aí não tem que ter obrigatoriamente culpados. Agora, se teve corrupção, aí é outra conversa, que tem que ser investigada e os culpados têm que ser punidos. E eu não vou entrar nessa seara, porque eu estou aqui como presidente do Conselho Federal de Medicina para falar sobre a medicina. Agora, esse era o momento que nós temos tantas outras prioridades, né, que os médicos brasileiros, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nós que estamos lá na ponta, nós sabemos o drama que nós estamos passando. Nós estamos trabalhando em péssimas condições. Ontem eu estava na Santa Casa de Campo Grande, dei plantão lá o dia inteiro, porque eu sou presidente do Conselho Federal de Medicina, mas eu trabalho. Eu estou na ponta. E nós estamos trabalhando, a Santa Casa ainda é um lugar privilegiado, mas os médicos brasileiros hoje, desculpa que eu estou me prolongando um pouco na resposta, eu procuro ser objetivo, mas esse tema realmente é um tema difícil para os médicos, nós não temos voz. Os enfermeiros não têm voz. Mas quem está lá na ponta, fora da discussão política, somos nós. Nós estamos chefiando as equipes de saúde. Nós estamos trabalhando com medo, nós estamos trabalhando sem segurança, nós estamos trabalhando sem EPIs, nós estamos adoecendo, nós estamos levando doença para casa, nós estamos morrendo, já são mais de 700 médicos que faleceram, eu não sei o sem número de médicos que ficaram entubados, afastados do serviço, né? Passando o drama de repente, ter o pai, uma mãe, um filho contaminado, a esposa contaminada e morrer, e nós convivemos com isso, se não fomos nós que trouxemos o vírus para dentro de casa. Então, o que nós estamos vivendo na medicina brasileira, eu não estou aqui vitimizando, nem sendo catastrofista, é um drama. E aí vem todo mundo querer ensinar para o médico brasileiro o que o médico brasileiro tem que fazer para tratar o Covid. Pelo amor de Deus, pelo menos nos respeitem. Pelo menos nos respeitem. Para de falar bobagem, para de ficar ouvindo pessoas que nunca trataram um paciente da vida. É esse o ponto. Vamos a mais uma pergunta agora, Guilherme Fiuza. Doutor Mauro, boa noite. Esse seu depoimento é muito importante, o ambiente, né? Quer dizer, nós temos algumas falências aí nesse flagelo terrível, o próprio flagelo em si da epidemia, nós temos as dificuldades de atendimento, né? Porque, de fato, é um mal sem precedentes, com alcance proverbial, e nós temos a falência do ambiente intelectual, né? Que eu acho que daqui da minha perspectiva, talvez seja o mais angustiante, porque é exatamente isso que o senhor está descrevendo, né? Quer dizer, quem
tem o que fazer, quem tem o que contribuir, quem tem conhecimento, está sendo eventualmente atropelado e engolido por essas falsas certezas. Então, existe de fato uma tentativa de se estigmatizar aqueles que permitem que as dúvidas circulem. E nós sabemos que nós vamos ganhar conhecimento tanto mais quanto possamos ter as dúvidas e ir atrás das respostas. Então, o senhor, eu quero aqui realmente fazer um agradecimento, porque o senhor, numa posição tão importante de referência, tem tido a serenidade necessária para fazer isso, como o senhor acabou de dizer. Quer dizer, o senhor é uma autoridade que, com muita coragem, tem feito a afirmação do que é controverso, do que é duvidoso, das premissas que já podem ser trazidas, as outras que não podem ser trazidas. Então, feita essa introdução, eu faria pergunta sobre um aspecto, né? Assim, uma especificidade desse debate muito adoecido, né? Que é o tão estigmatizado tratamento precoce, tratamento inicial, né? Nós vimos, doutor Mauro, algumas pessoas que trabalham com isso, e acho que não precisamos fazer de novo a ressalva de que também é um experimento, de que também são estudos em andamento, não conclusivos. O senhor já fez diversas vezes, com muita elegância e muita coragem, essa ressalva. Mas nós vimos, por exemplo, médicos à frente dessas experiências, como a doutora Anise Yamaguchi, o senhor acabou de citar a questão oncológica, ela é uma oncologista trabalhando com esse tipo de iniciativa, com um cerco muito severo, né? Muito lamentável, um cerco intelectual, moral, uma tentativa, eventualmente, até de dificultar o exercício da profissão por parte dela, culminando com uma situação que eu acho inaceitável. O senhor, inclusive, se manifestou sobre isso, que foi ali uma situação de coação, praticamente, que ela sofreu na CPI da Covid. Por que, doutor Mauro, o senhor acha que se chegou a essa tentativa tão irracional, tão difícil de compreender, de tentativa de estigmatização deste experimento do chamado tratamento imediato? Fiuza, a única explicação que nós temos é a politização em torno das eleições da presidência da República ano que vem. Na nossa opinião, não tem outra coisa de pano de fundo para essa situação. Então, quando você vai para a literatura, Fiuza, e você sempre acentua isso aí, essa questão não está pacificada na literatura, porque na literatura, em relação a esse tratamento precoce, você tem de tudo. Né? Você tem de tudo. E aí é o copo pela metade, você vê da forma como você quiser. Só assim, existem exageros na narrativa. Porque, Fiuza, nós podemos discutir a efetividade da hidroxicloroquina e da ivermectina no tratamento precoce da Covid. Essa discussão ela é legítima. Essa discussão ela se impõe, ela é legítima. Agora, discutir a segurança dessas drogas, aí é querer fazer pouco da inteligência das pessoas. Dizer que hidroxicloroquina e ivermectina matam, né, que são drogas perigosas, aí vai uma distância muito grande. Essas drogas podem ter efeito colateral? Podem, claro que podem. Até a dipirona pode ter efeito colateral. Agora, colocar as drogas como drogas perigosas é uma coisa que não faz o menor sentido. Né? Nós temos que tomar muito cuidado, Fiuza, porque num passado recente nós tivemos uma medicação chamada fosfetanolamina, que passou uma lei no Congresso Nacional que permitia, foi um debate tão acirrado, tão politizado, que o Congresso passou uma lei que permitia o uso de uma droga para tratar todos os tipos de câncer. Olha o ponto que chegou de racionalidade. Então, essa discussão, a nossa preocupação é sempre em defesa da autonomia do médico, mas todas as vezes que a gente vem e coloca de uma forma clara as nossas posições, nós somos chamados de bolsonaristas, de terraplanistas, de defensores do tratamento precoce. O Conselho Federal de Medicina, Fiuza, eu quero deixar claro aqui, ele não defende o tratamento precoce. Nós atribuímos essa responsabilidade para o médico na ponta, junto do seu paciente. Nós não apregoamos o tratamento precoce, nós respeitamos a posição do médico. Porque a medicina hipocrática, o Fiuza, ela se baseia em dois grandes pilares que nós não podemos perder.
O primeiro pilar é o sigilo médico. Se você vai no teu médico, o que você fala com o teu médico morre com o teu médico. Isso não pode mudar. E o segundo pilar, Fiuza, é justamente a autonomia do médico, de fazer o melhor para o seu doente. Aí fala assim, mas então não tem limite a autonomia do médico? Ela tem, mas o limite ele é principiológico. O que é o limite da autonomia do médico? É a lei e a ética. E a autonomia, obrigatoriamente, ela tem que visar a beneficência e nunca a maleficência. A maleficência. Então, dentro desse espectro, o médico ele é livre para ele tratar o seu paciente da forma que ele julgar melhor. No caso da Covid, né? Agora particularizando, numa decisão compartilhada, em que o médico explique toda a celeuma que existe em relação ao tratamento e que pegue o consentimento livre e esclarecido do paciente. Como que alguém pode ser contra essa posição? Como que alguém pode querer banir o tratamento de duas drogas que são extremamente seguras e que podem, existe a possibilidade de que elas tenham alguma ação nessa doença. Fiuza, eu vou gastar mais um minuto do seu tempo, vou pedir licença ao Vitor para te falar uma coisa. Eu passei uma experiência aqui no Conselho Federal de Medicina com o canabidiol, porque houve um pedido, houve um relato, começou a haver relatos chocantes do canabidiol de mães que tinham crianças portadores de epilepsias próprias da infância que tinham 30, 40, 50 episódios de epilepsia por dia. E eles foram para a imprensa, para a grande imprensa, isso uns anos atrás, aproximadamente 5 anos atrás, e pedindo que o Conselho Federal de Medicina liberasse, porque o Conselho Federal de Medicina é que tem essa prerrogativa legal, de liberar o uso do canabidiol para o tratamento dessas epilepsias. Eu fui contra, porque quando nós fomos para a literatura, Fiuza, não tinha nada na literatura que desse subsídio para aquela decisão. E nós fizemos uma resolução liberando o canabidiol para o uso compassivo, o uso por compaixão, para que o paciente não perdesse uma oportunidade de fazer aqueles tratamentos que realmente eram os tratamentos consagrados na literatura, né? E o canabidiol, agora já existem mais trabalhos, o canabidiol ao longo do tempo se revelou extremamente efetivo para o tratamento daquela doença. E eu me bati ferrenhamente contra a aprovação do canabidiol aqui pelo Conselho Federal de Medicina. Então, a ciência, ela muda. E coitada da ciência, Fiuza, encerrando a minha resposta a você, essa doença ela tem 1 ano e meio de idade. A ciência já avançou muito nas vacinas do paciente crítico, né? Agora, vamos dar tempo para a ciência para ela responder todas as nossas perguntas. A ciência ainda não respondeu todas as nossas perguntas. Então, existe uma irracionalidade muito grande, que eu acho que o pano de fundo disso é simplesmente a política que está graçando aí no Brasil. Esse é o Dr. Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Mais uma vez, doutor, obrigado pela entrevista, pela presença aqui no programa. Uma boa noite. Obrigado pela oportunidade, é um prazer imenso falar com vocês. Parabéns pelo programa.